que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Mas toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Eu vivo no mundo com medo do mundo me atropelar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Que o mundo, por ser redondo, tem por destino embolar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar. Toda vez que eu... A cada 4 anos, inspiradas pela história de Margarida Alves, nós, agricultoras familiares, trabalhadoras do campo, da floresta e das águas, nos colocamos a caminho de Brasília em uma marcha que expressa os nossos processos organizativos e as nossas lutas cotidianas desde os nossos territórios. Em 2023, após 4 anos resistindo aos retrocessos sociais, nós vamos mais uma vez ao centro do poder, nesta que será a 7ª Marcha das Margaridas, levando o lema Margaridas em Marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Com esperança e alegria e com a força do feminismo em movimento, levaremos à capital federal os nossos quereres de quem produz comida de verdade para o povo brasileiro. E juntas, traduzir os nossos problemas em propostas de mudança para uma vida digna, porque seguimos acreditando nos nossos sonhos e na força da nossa luta. O tema desta semana é a Marcha das Margaridas e vamos falar sobre as diversas lutas das mulheres brasileiras do campo, das águas e das florestas. E o tema da segunda aula é Educação no Campo, com a secretária de Políticas Sociais da FETAG do Piauí, Maria Barros. Olá, sou Maria Barros, secretária de Políticas Sociais da FETAG Piauí, sou agricultora familiar, sentada da reforma agrária, e vou dialogar um pouco com vocês sobre a educação do campo, nesse contexto histórico de negação de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores e agricultoras familiares. Como a história já mostra para a gente, sempre a educação do campo é uma dívida histórica, né, com a gente. Por quê? Até mesmo quando os jesuítas, né, começaram a catequizar aqui no Brasil, as primeiras famílias a serem catequizadas eram as famílias dos coronéis, e as pessoas, né, os trabalhadores, os explorados, não tinham acesso sequer a esses primeiros passos da educação. A educação do campo, ela é bem antiga, né, porque ela nasce junto com a história do seu povo, porque, na verdade, todo o conhecimento científico, ele nasce do conhecimento empírico, e os agricultores e agricultoras familiares são práticos nas suas vivências, né, desses conhecimentos. Então, eu asseguro, né, que, a partir das minhas vivências também, que a educação do campo,
ela já nasce, né, nesse contexto histórico da gente. Mas nesse contexto da sistematização mesmo, da educação do campo e da luta, ela nasce junto com o acesso à terra. E aí, nos anos 90, o momento em que no Brasil os agricultores familiares, as agricultoras familiares, os quilombolas, os indígenas, a gente, nesse contexto dos anos 90, começa a ter acesso à propriedade, que nós chamamos, é aí que se constrói o maior número de assentamentos da reforma agrária. Então, junto com esse acesso à terra, com o aglomerado das pessoas, foi sentindo-se a necessidade de contextos, uma educação para ser contextualizada com a vida das pessoas. Então, nasce das nossas lutas, né, a educação do campo, que inclusive agora já vai para os seus 25 anos, né, dessa questão sistemática mesmo da educação do campo, foi quando aconteceu aí em 98, em julho, né, a primeira conferência da educação básica dos sujeitos do campo. E aí esse processo ele nasce juntamente com a luta histórica da terra. E aí a gente, nesse contexto histórico, né, da educação do campo, aonde se intensifica a luta para que o currículo, para que o conteúdo, para que a educação básica, ela fosse contextualizada a partir das nossas realidades, a gente também aponta para uma luta das mulheres trabalhadoras rurais, que é a Marcha das Margaridas. Em 2000, a gente teve a primeira Marcha das Margaridas. Marcha das Margaridas significa dizer que é em homenagem a uma mulher trabalhadora rural, presidente do Sindicato de Alagoa Grande, no sertão paraibano, né, que foi assassinada nesse contexto aí da luta pela terra, aí antes, né, de 98, como eu dizia, foi quando a gente pôde acessar, né, com mais pessoas puderam acessar o pedaço de terra. E aí Margarida já fazia essa luta nos anos 80, né, pelo acesso à terra, e, portanto, em 2000, as mulheres trabalhadoras rurais começaram a se mobilizar para fazer essa construção histórica de luta e movimento também, até porque não era simples também a inserção das mulheres na luta e na luta do movimento sindical. Então, para as mulheres trabalhadoras rurais, não foi fácil estar também nos espaços do sindicato. E aí, com o assassinato dessa mulher que nos inspirou, a gente cria aí esse grande movimento, que, inclusive, a Marcha das Margaridas acontece agora, né, nessa quinzena de agosto, aonde essa marcha ela é protagonizada por as mulheres trabalhadoras rurais, com o tema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver. E nessa reconstrução do Brasil e nas pautas da Marcha das Margaridas, a gente traz com muita força a questão da educação do campo, da saúde, previdência, porque essa negação dos direitos, ela é mais forte, inclusive, quando perpassa aí para a vida das mulheres trabalhadoras rurais. Se você for somar hoje no Brasil, nós temos mais de 10 milhões de pessoas analfabetas. E, segundo as estatísticas, esse analfabetismo, ele tem cor, ele tem igualdade racial, ele tem uma história, e esses analfabetos estão aonde? Nas mulheres campesinas, nos quilombolas, nos indígenas, e esse público que tem a dificuldade do acesso à escola e, principalmente, uma educação que disputa o seu contexto. E aí, a Marcha das Margaridas, ela vai dialogar pela reconstrução do Brasil. E nessa reconstrução do Brasil, a nossa marcha está pautando a volta do PRONERA, que é o Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária, recurso para as universidades para garantir a licenciatura em educação do campo. Porque esses programas, eles que permitem a inserção dos sujeitos do campo na universidade. E nesses últimos anos, principalmente,
a gente ficou sem acesso à continuidade desses programas. E quando existe, como é o caso das LEDOCs, né, que é a licenciatura em Educação do Campo, há um desafio muito grande pela permanência dos estudantes do campo. Por quê? Não teria recurso, não tem recurso específico para a educação do campo nas universidades, não tem infraestrutura específica para os alunos do campo nessas licenciaturas. Então, com isso, acontece a evasão. E esse é o caminho que os sujeitos do campo podem estudar. A gente quer discutir também sobre a precariedade que vai acontecer do ensino para as populações do campo, e aí a gente precisa dialogar também nessa marcha, já está dialogando, até porque a pauta da Marcha das Margaridas já está entregue, né, a os ministérios, e aí entre eles está o Ministério da Educação também, e aí a gente precisa discutir sobre a precariedade que acontece com o novo ensino médio. E aí uma situação que a gente enxerga que não está, a nova proposta de ensino médio, ela não visualiza, não enxerga os sujeitos do campo. Por que que ela não enxerga os sujeitos do campo? Porque a sua consolidação, que inclusive deve ser implantada, e aqui no estado do Piauí, que é onde eu estou, já é uma discussão mais ou menos consolidada, que ela traz consigo a proposta do ensino integral. E o ensino integral, por que que ele não visualiza as populações do campo? Porque a gente, nos últimos 20 anos, nós tivemos mais de 151.785 escolas do campo fechadas. Então, se os sujeitos estão nesses espaços que nem sequer escola tem, e as que tinham foram fechadas, então eles não estão sendo enxergados com essa condição do ensino integral. E é bom que se diga também que as mulheres também não estão sendo enxergadas. A agricultura familiar também não está sendo enxergada, porque o que se quer é o estudo de alternância, aonde o aluno, o educando, melhor dizendo, vá para a escola e tenha os seus conhecimentos e ele possa compartilhar isso na sua base familiar. E a nova proposta de ensino médio, ela não enxerga isso porque ela enxerga o ensino tecnológico e ainda reduzindo a carga horária de disciplinas importantíssimas, né, como filosofia, sociologia, as ciências humanas, naturais, que você precisa compreender isso. Se você não sabe de onde vem, se você não sabe da história do que já aconteceu, das relações da sociedade, como é que a gente vai se comportar nesse espaço? Então, a nova proposta de ensino médio, que é a Lei 3.415, a gente contesta que ela não enxerga os sujeitos do campo. E as nossas lutas, a Marcha das Margaridas, ela dialoga com essa invisibilidade ainda para as pessoas do campo. E isso acelera o analfabetismo. Essa conjuntura dessa nova modalidade, ela fortalece também o capitalismo. Porque essa modalidade de ensino, ela vai botar o sujeito na compreensão de que é preciso você estudar e já ir para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, ele não cabe todo mundo. Mas a agricultura familiar também tem trabalho. A agricultura familiar, ela precisa ser fomentada com os conhecimentos adquiridos. E esse lugar, ele não cabe nós. Não cabe porque não tem escola, não cabe porque, inclusive, não tem internet universalizada para as populações do campo, não cabe porque os sujeitos do campo também não têm equipamentos adequados, não cabe porque tira a mão de obra da agricultura familiar, porque a agricultura familiar, sua mão de obra, ela é feita pelo conjunto da família, e não cabe porque ela desconhece a identidade
dos agricultores, das agricultoras, da juventude, e esse número de analfabetos que tem no Brasil, eles são somados a partir dos 15 anos de idade. E se agora a gente fosse fazer novamente, porque esses dados, eles são ainda de 2021, mas se a gente for fazer novamente um levantamento, nós vamos identificar esse analfabetismo também nas crianças, até mesmo nas crianças do campo também, até mesmo porque a pandemia, ela acelerou um analfabetismo funcional, aonde 2020, 2021 e parte de 2022, os filhos dos agricultores familiares, os quilombolas, os indígenas, não tiveram sequer acesso aos conteúdos escolares, muito menos acesso à escola. E isso acelerou o fechamento das escolas. Então, o famoso programa de alfabetizar na idade certa, infelizmente, as crianças do campo, elas perderam essa oportunidade. E aí, nesse momento, esse analfabetismo ele acrescenta também nas populações mais pobres, e aí nos sujeitos do campo, por essa oportunidade que a gente não teve, inclusive, nesses últimos 2 anos de pandemia. E a juventude que estava no ensino médio, nesse período, no ensino fundamental, quem estava no ensino fundamental chegou no ensino médio com muitas deficiências dos conteúdos. Estou falando dos sujeitos do campo. E os sujeitos do campo que estavam no ensino médio, para poder chegar à universidade, vai ter dificuldade, porque também não viu os últimos conteúdos dos últimos anos do ensino médio. Quem estava no 2º ano, 3º ano, ele não conseguiu ver esses ensinamentos. Então, provavelmente, esses sujeitos serão excluídos do acesso à universidade, porque eles não vão ter a menor condição de passar em um vestibular. Esse ano, a gente caminha aí para os 25 anos de educação do campo, nessa modalidade intensa, né, da luta, da sistematização, né, da educação do campo. E aí, nesses 25 anos, a gente chega aí com muitos desafios. Muito desafio mesmo, dessa questão da continuidade da educação. Então, nesse momento que as mulheres trabalhadoras e trabalhadoras rurais discutem sobre a reconstrução do Brasil, que a Marcha das Margaridas, na próxima semana, a consolidação dela em Brasília é a consolidação. A marcha, o momento de caminhar, é a consolidação de toda a discussão. Mas quando encerra uma marcha, começa outra, porque a gente começa já a agrupar as mulheres trabalhadoras rurais, a agrupar as mulheres do campo, da cidade, da floresta, das águas, e hoje a marcha ela se tornou grandiosa, porque ela é também internacional, e ela é uma marcha de todos os parceiros e parceiras. Então, começa a discutir, inclusive na base, nos agrupamentos, qual é as dificuldades que os sujeitos do campo têm em todos os seus direitos. E aí, nesse momento, vem com muita força essa negação de direito com relação à educação para as populações do campo, aquela educação merecida, inclusive, que a gente possa permanecer no campo, porque quando você tem uma educação com essa proposta que está para a gente nesse novo ensino médio, ela aumenta também o êxito rural. Êxodo rural é o processo de migração de pessoas da zona rural para a urbana, ou seja, a saída de moradores do campo com destino às grandes cidades. Porque é uma proposta metodológica de que os sujeitos vão achar que para poder se desenvolver, eles precisam sair do seu espaço. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a educação reafirme essa identidade dos sujeitos. E no campo precisa ter pessoas com conhecimento científico para aprimorar os conhecimentos adquiridos, né, na vivência, na relação da comunidade, nessas questões culturais.
e aí tem sido ainda um desafio para a gente, né, a garantia de que essa lei possa ser revogada. Então, a gente protesta, a gente dialoga, a Marcha das Margaridas dialoga contra, inclusive, esse novo ensino médio, porque ele não enxerga as populações do campo. A Roseli Caldache está produzindo um material que eu acho ele, assim, muito importante para a gente fazer uma reflexão. E traz algumas perguntas para nós, para ser avaliada e flexibilizada pela gente. Primeiro, olhando para toda essa condição, qual é o futuro de um país, de uma sociedade, que cada vez menos os jovens, as famílias, elas incluem-se no magistério como opção profissional. Direito de escolha, né? Então, é uma pergunta que a gente precisa estar sempre se fazendo. Por outro lado, ela questiona também o que estamos fazendo no âmbito da educação do campo para mudar essa realidade. E aí cabe todos nós, sociedades, movimentos sociais do campo, fazer essa reflexão. O que é que estamos fazendo no âmbito da educação do campo para mudar essa realidade que a gente está trazendo aqui, dessa invisibilidade das pessoas do campo nesse processo educativo? Que gestos e que ações a gente pode fazer para marcar essa comemoração dos nossos 25 anos na direção da valorização do trabalho de educar? Já que a gente vai fazer os 25 anos desse momento sistemático de denúncia, de muitos seminários, de conferências, de fóruns, o que a gente pode estar fazendo para que a gente possa fazer um ato que marque esse momento histórico dos 25 anos da educação do campo e para os sujeitos do campo. E nessa conjuntura de que quem mais sofre nessa luta dos espaços do direito, tanto da educação e de outros direitos que a gente possa ter, são as mulheres. Quando a fome chega na casa das trabalhadoras rurais e do camponês, quem primeiro sente é a mulher, porque é quem mais permanece no cuidado. E aí, nessa questão do cuidado, a gente sofre mais. Com os desafios aí de que os nossos filhos são, inclusive, eles migram do campo para a cidade ou de uma comunidade para outra, nessa conjuntura do fechamento das escolas, porque fecha a escola com o discurso enganador de que vai melhorar a educação. Quem mais sofre também são as mulheres. Porque nesse trajeto, quando você fala do fechamento da escola, você tem que trazer o conjunto também, inclusive do transporte escolar, que ainda há uma precariedade muito grande nessa questão do transporte escolar. Ainda há criança no meio rural sendo transportada em D20, em D10, em ônibus das mais dificuldades, né? Os piores ônibus estão no meio rural para transportar os filhos dos camponeses, né? E aí quem mais sofre com isso são as mulheres também, porque precisam acordar mais cedo, e aí a jornada de trabalho para as mulheres campesinas aumenta. E uma outra coisa que aumenta é a dificuldade do aprendizado dos estudantes do campo. Por quê? O fato de acordar cedo contribui, o fato de não se alimentar também contribui, e são crianças muito pequenas que estão sendo transportadas nessas condições que eu falei. Estou falando de dados que não são pesquisa, não, da minha vivência. Eu moro, vivo no campo, acompanho as histórias das pessoas do campo, e é essa realidade. São visões perceptivas e vividas por a gente que está nesse lugar, no lugar dos assentamentos, nas comunidades quilombolas, que inclusive
O Quilombo é uma das comunidades mais distantes dos municípios, você pode observar. Então, essas pessoas são quem mais sofre, porque mesmo que elas frequentem a escola, elas não têm condição de desenvolver um aprendizado, porque as criança com sono, criança com fome, jamais o seu intelecto vai funcionar. Então, é esse desafio aí que a gente enfrenta. E as nossas lutas, a Marcha das Margaridas, as nossas pautas do movimento sindical, dos movimentos sociais, precisam apontar muito forte essa retomada, e aí os 25 anos de educação do campo precisa, os 25 anos, eu digo, de educação sistematizada, que a educação do campo tem muito mais do que 20 anos, mas depois dela sistematizada, né, que são seus 25 anos, é preciso pautar com muita fortaleza essa questão, porque senão o analfabetismo vai continuar, o desprezo do campo, o êxito rural vai aumentar, o esvaziamento do campo. E a gente precisa dizer que esse ensino que não é atrativo, junto consigo também, uma questão que está muito perceptível no campo, é o aumento da violência. Porque o jovem, ele não se sente atraído para ir para a escola. E com isso, como o jovem não se sente atrativo para a escola, aumenta essa questão da violência, do uso de alguns entorpecentes também no campo. Por fim, gente, primeiro, agradecer o espaço aqui cedido, né, para nós mulheres, mas dizer que nós temos muitas lutas à frente. E a gente precisa ir em frente, porque há muito que lutar. E nesse convite da luta, né, eu convido aqui as mulheres que nos acompanham para participar conosco aí da Marcha das Margaridas. E a marcha, mesmo terminando o ato, ela continua, porque a nossa marcha continua até pela reconstrução do Brasil, e também a nossa marcha, ela luta também para que nenhuma mulher seja morta, nenhuma mulher seja violentada, porque isso tem sido muito perceptivo, a violência contra as mulheres. E o espaço da sala de aula, os espaços educativos, ele precisa ser repensado para a gente desmanchar essa cultura patriarcada que mata e que agride as mulheres. Vamos à luta pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver das mulheres camponesas, indígena, quilombola, do campo, das águas e da floresta. Muito obrigada. Educação no campo foi o tema da aula desta terça-feira com a secretária de Políticas Sociais da FETAG do Piauí, Maria Barros. Anote na sua agenda que é de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.